Deus abençoe a cada um. Deus seja o nosso refúgio e fortaleza nesta manhã, em nome santo de Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Cícera está com a oportunidade de já nos trazendo louvor. Glória a Deus. Louvado seja o sangue do Senhor Jesus. Que Deus renove as forças daqueles que estão cansados, sobrecarregados. E nesta manhã, Senhor revigora, Senhor Deus, visite cada lar, Pai, cada família. Que o Senhor seja a resposta, Pai, prosperidade naquilo que tem cada um colocado, Pai, em tuas mãos. Acima com a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar aqui da harpa número 33. Que souber me ajuda. Com a tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a andar. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Joélia também está com a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Também logo em seguida, nossa irmã Lívia, né, que também está com a oportunidade. Deus tocar em seu coração para louvar, deixar uma mensagem da parte do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está aí mais usando lá. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Glória a Jesus. Josué, capítulo 1. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Muito conhecido, mas creio que irá falar por cada um de nós nesta manhã. Josué, capítulo 1, versículo 6. Adiante que diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Não é, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta palavra. Pai, que venhamos ter sim, meu Pai, bom ânimo nesta caminhada. Que nossos esforços, Pai, aleluia, nossas forças a cada dia, Senhor Deus, venha se renovar, Senhor Deus, mediante a Ti. Pois Teu, Senhor Deus, é o reino, a glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este dia, pela providência, o livramento, Pai, a cura, por todo o Teu cuidado, Senhor Deus, nós te agradecemos. Graças te damos, Pai, no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus, nossa irmã, nos dá a oportunidade, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus, renova, Pai, as forças, cura, Senhor Deus, os enfermos, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Espalharam por aí
departamento vai estar já com a oportunidade, em nome de Jesus. Aqui em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Foi Deus, porque eu essa semana eu estava tentando me lembrar qual era o texto que falava sobre esse assunto, que diz assim: melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eu estava procurando esse texto porque realmente temos que estar assim sempre em dois. Eu estava conversando com um determinado irmão ontem e ele dizendo para mim que estava se sentindo muito só. E eu me lembrei desse texto, não sabia onde. E agora Deus aqui me mostrou, já marquei. Bom é dois mesmo andando, né? Ou seja, morando numa casa, não presta ninguém assim viver só. Eu sempre digo que só é o nosso adversário. Por quê? Porque se a gente realmente cair, ou seja, se esposa, um levanta o outro, se é a mãe com o filho, o pai com o filho, um sempre vai estar apoiando o outro, ou dois irmãos morando juntos da mesma fé ou sangue mesmo. Porque eu nunca gostei de estar só, nunca. Sempre, quando eu estudava, gostava de estar realmente com as minhas colegas, amigas, assim, conversando, passando tempo, porque, gente, a pessoa sozinha. Até esse irmão falou que eles que vêm muitos pensamentos na sua mente, eles que não levaram assim muito a sério não, mas são pensamentos que realmente não edificam. E ele estava pensando assim de andar, né? Procura andar mesmo, visitar algum irmão, parente, porque não pode se isolar. A gente não deve se isolar. Amém? O departamento já está com a oportunidade em nome de Jesus. Departamento Coluna da Igreja, da Igreja,
ficar de pé, vamos orar já pela leitura desta manhã, em nome de Jesus Cristo. Ficar atento, né, amados, ao que vai sair do altar, pedir a Deus que a use, né? Porque nós somos canal para poder falar com o povo de Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, que está, Senhor Deus, tua filha. Pai, que ela venha ser cheia da tua graça, Pai, do teu Santo Espírito. Usa, Senhor Deus, ela nesta manhã, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, e todos dizemos amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E eu estava ali e a missionária Dolores falou, se encaixa naquilo que eu vou falar agora pela manhã, e eu dei graças a Deus, porque é bom quando a gente escuta assim algo, uma oração, uma palavra, uma oportunidade, um louvor, que se encaixa naquilo que a gente vai falar. Então eu peço que a igreja abra a vossa Bíblia em Salmos 1. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quando ela começou a falar de amizades, no início da palavra também, poder secar a igreja. No início também, quando ela leu a palavra do Senhor, que fala sobre a lei do Senhor, para a gente meditar de dia e de noite. E agora no finalzinho, quando ela falou de amizade, que a pessoa se sente só. Só que a gente vê que tem amizades que não é da vontade do Senhor que a gente tem. A palavra aqui no início de Salmo, ela já nos mostra. A gente tem que se afastar de algumas coisas que não fazem bem a gente. Tem rodas ali que não é para a gente estar ali naquele meio, não. Porque as palavras da qual são faladas não é a vontade de Deus. Às vezes são palavras de baixo calão. Às vezes são histórias que não se encaixam na nossa fé. Então tem lugares que não é para a gente estar. Tem lugares que ao invés da gente influenciar, muitas das vezes somos influenciados. Porque a vontade do inimigo é que a nossa fé seja minada e que a gente saia daquilo que o Senhor espera de nós. E o que é que o Senhor espera de uma pessoa que serve a Ele? Que essa pessoa fique ligada a Ele 24 horas por dia. É você fazendo seus afazeres falando com Deus. É você fazendo algo, andando com alguém e falando com Deus. É óbvio que a gente tem conversas, né, aleatórias, conversas alinosas, mas tem que estar o Senhor encaixado naquele meio. Eu lembro que eu tinha um amigo, ele não está mais entre nós, né, porque teve um tempo que a nossa turma ali, ela se espalhou, a cooperadora Cícera conheceu. Eu tinha um amigo, que essa pessoa, ele era do meio de nós, mas chegou o tempo que fomos cada um no seu canto, e ele começou a andar com novas amizades. E essas amizades levou ele para um abismo. Fizeram ali algo, a vida de alguém foi tirada, e por não aguentar a pressão, ele tomou um veneno, se arrependeu. Começou ali falando que não queria morrer, mas foi tarde demais. Porque o veneno foi letal e a vida dele foi tirada dessa terra. O arrependimento para ele, eu estou falando
na circunstância de ele tomar ali aquele veneno, foi fatal. Sabemos nós que a gente traz nossos filhos desde criança para a casa do Senhor. Mas existem amizades que afastam ele da presença de Deus. Eu estava escutando um jovem que ele falou assim para mim, que o amigo é mais importante do que o pai. Que ele acha melhor um amigo do que o pai. Aí eu perguntei assim, o teu amigo te dá comida? O teu amigo te dá calçado, te dá roupa? Quando tu precisa, o teu amigo te dá? Porque eu não entendo como é que alguém acha uma amizade melhor do que a sua família. Não é que a gente vai desprezar um amigo, não. Mas existe roda de escarnecedor. E eu vejo muitas vezes escarnecedor crente, que se diz crente, mas que na verdade fica escarnecendo das coisas santas. Como que alguém diz assim, e essa pessoa cresceu na casa de Deus, onde sabe que, se eu não me engano, o quarto mandamento é honra teu pai e tua mãe. E a pessoa, é o quinto, olha, por um, é o quinto. Então, essa pessoa disse para mim assim, a minha amizade é melhor. Aí eu disse assim, naquele dia, queriam lixar, ia vi uma turma de lá do Jarbas, uma turma daqui, queriam se juntar para te lixar. Qual foi o amigo que foi lá lutar por ti? Quem foi que saiu de casa para ir lá falar por ti? E estava disposto a apanhar por ti? Quem foi? Me mostra qual é o amigo. Às vezes até relacionamentos, até namoros, afasta o filho do pai e da mãe. Porque tem coisas que não é de Deus. Tem coisas que não é para mim, para você entrar. Mas a gente somos teimosos. Por que a juventude de hoje está se acabando? Porque quando a gente vai falar, sabe de nada, chama a gente de coroa, de velho, fica escarnecendo da gente, da nossa idade, pensando ele que a gente já nasceu com 40 anos. A gente não nasceu com 40 anos, não. A gente não nasceu pai e mãe, não. Fomos jovens também. Só que no nosso tempo, a nossa juventude era diferente da de hoje. O nosso pai batia com força. A nossa mãe também. Quem mais apanhou fui eu. Porque quem mais aprontou fui eu. Aprontava dentro de casa, mexia numa coisa. Olha, teve uma pessoa que era maligna, era eu. Dentro de casa para mexer na flor, mexia com, estava quieto, eu mexia. Eu era assim. Quem mais apanhou fui eu. E quem mais ama pai e mãe sou eu. Mas eu só aprendi a amar pai e mãe de verdade quando eu aprendi a amar Jesus de verdade. Foi quando eu saí daquelas amizades que o Senhor não queria para mim. Foi quando eu me afastei daqueles meios que o Senhor não queria para mim. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem. E é verdade. Porque às vezes o nosso filho chega na roda de amizade que não tem Deus e começa a falar de nós, e o amigo começa a ajudá-lo naquele pensamento contra o pai e a mãe. Às vezes é um namorado, uma namorada, e começa ali a se queixar do pai e da mãe, e aquele relacionamento começa a colocar o filho contra o pai, o filho contra a mãe. Então, a gente vê, é por isso que a palavra de Deus é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do simples, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? Eu estou falando, focando no filho. Honrar o pai, obedecer o pai.
Às vezes eu escuto meu filho falar assim: eu te amo. Eu digo: não me ama. Não me ama, você não me ama. Se você me amar, você tem que amar o Deus a qual eu sirvo. Se você me amar, você tem que respeitar Ele e o Pai. Então, quem ama, respeita. Quem ama, cuida. Amar com palavras é fácil. Eu posso dizer: eu te amo, Joélia. Mas será que eu amo mesmo Joélia? Ou no momento que Joélia precisar de mim, eu sou a primeira a cavar a cova e chutar ela para dentro e jogar o primeiro punhado de terra para ela sufocar? Porque falar que amar é fácil, a palavra sair é fácil, mas o amor de verdade é na hora que a pessoa precisa, você está ali. É na hora que a pessoa dá um grito de socorro, você dizer: eu estou aqui. Embora você não esteja de corpo presente, mas dizer: olha, conta com a minha oração. Porque quando às vezes a gente não está precisando de alguém para dizer assim: ô irmã, está passando por isso, eu vou orar junto com a senhora. Só a oração é suficiente. Às vezes a gente precisa só de alguém para dizer assim: eu vou orar com você. A gente não vê hoje ninguém vai dizer assim: irmão, vamos fazer um propósito pelo teu filho, pelo teu marido, pelaquela causa que tu está buscando. Vamos, irmão, fazer. É difícil você ver alguém chamar o outro para dizer assim: irmão, vou fazer, vamos. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus muito. Porque hoje eu tenho alguém dentro de casa que, se eu disser assim: vamos fazer um propósito, ela vai fazer junto comigo. E ela me cobra: mãe, vamos fazer. Quando foi no último dia do ano, ela diz assim: mãe, tu vai iniciar o ano, tu não vai fazer jejum não? Para iniciar um ano se rendendo a Deus? Meu Deus, como eu pedi aos senhores. Quando ela estava com aquelas amizades erradas, que ela não queria nem vir para a casa de Deus. Como Deus é fiel, Deus cria situação para afastar. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Eu glorifico ao Deus a qual eu sirvo, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele escuta nossas orações. Embora muitas das vezes, como a irmã falou, o irmão se sente só, não está só. E às vezes tem momentos que a gente tem que se afastar de algumas pessoas para a gente entender que Deus, Ele é suficiente, que Ele é o único. Não que a gente vai viver isolado, não. Deus não quer que a gente se isole, não. Mas a gente não pode apoiar só no outro, não. Porque tem guerras que é para mim lutar e para você lutar. A gente pode até encontrar alguém: olha, conte comigo, eu vou lhe apresentar. Mas tem coisas que na linha de frente é Deus, e você tem que estar dizendo assim: Senhor, eu vou lutar. Porque é para você fazer, não é para o outro fazer. É por isso que às vezes você procura alguém e não vê, porque é para você fazer. Não é para você esperar só pelo outro, é para você fazer. Então, os ímpios não subsistirão. E realmente você vê aí, quantos não estão mais aqui no meio de nós? Teve aí uma escola de samba, eu não assisto, mas a gente vê trechos, fotos na internet. Ninguém venha dizer que não vê, não. Nem pelo amor de Deus, porque tem gente. Não, você viu. Porque se você tem rede social, tem cortes que é uma lata, uma família ali, para dizer família e você. Ninguém venha dizer que não viu. Porque a gente ainda está aqui nessa terra. A menos que você não tenha Instagram, Facebook, não tenha nada, porque eu vi os cortes, vi os comentários, e eu vi uma pessoa que já viveu aqui, ó, no meio da gente, ó, já cantou aqui nesse altar, já profetizou para mim, e foi de Deus a profecia que essa pessoa falou. Ela disse para mim assim: olha, Deus manda te dizer que vai trazer de paletó. Eu sabia quem era, porque a gente escuta, porque a gente conhece quando é Deus falando, escuta aqui alguém, é o meu esposo. E não demorou, não. Ele veio, foi de Deus, mas essa pessoa falando sobre a família, falando sobre nós cristãos,
que a família hoje não é mais da forma a qual a gente vê. E olha que a pessoa já esteve no meio de nós, mas se tornou alguém que é contra nós. Que hoje as famílias mudaram. A família não mudou. A família continua sendo homem, mulher e filhos. Dupla, iguais, não procriam. Mulher com mulher não tem descendente. Homem com homem também não tem. E essa pessoa falou que a família mudou. E o que mais me deixou aqui chocada é porque a pessoa falou assim: porque a filha é lésbica e o nosso meio não aceita. A gente aceita sim, mas que venha para cá e se transforme. A gente aceita sim que o homossexual entre aqui, mas que tenha a sua vida transformada e renuncie o pecado. Essa é a diferença do povo de Deus. Porque o nosso Deus, Ele ama o pecador. Ele só aborrece o pecado. Porque quando eu entrei aqui, eu era uma pecadora. Hoje eu sou remida pelo sangue de Jesus. Eu não cheguei aqui cristã, não. Eu até ouvi falar de Jesus, como o Jó falou. Eu até ouvi falar, mas eu não conhecia Ele. Eu não sentia Ele. Então, conforme eu fui andando, eu fui tirando algumas coisas que o Senhor não queria de mim. Ainda tem coisa para ser tirada, muita coisa para ser tirada. Eu tenho uma irmã que eu converso com ela muito, e ela diz: Suena, mas tu és? Eu digo: não, não sou, não, viu? Ainda tem coisas em mim que eu preciso tirar. Porque a libertação é um processo que a gente, ao longo do tempo que vai entrando com o Senhor, Ele vai tirando de nossa vida. Eu digo: ainda tem coisas em mim que o Senhor, em nome de Jesus, vai me ajudar a tirar. Porque é um processo, é uma transformação. Tem muita coisa que já saiu? Tem. Mas tem muita coisa ainda que precisa sair. Para que aquilo que o Senhor quer para a minha vida venha ser aperfeiçoado. A questão é vontade. Tem gente que quer estar aqui, mas quer estar também na roda dos escarnecedores. Temos que escolher aonde a gente tem que estar, ou com Deus, ou no mundo. A palavra diz que aquele que ama o mundo, ele não é amigo de Deus. E o que é que o mundo tem para dar a gente? É isso, irmãos. É roda de escarnecedor. A gente chega perto de alguém que não tem Deus, é palavra que em mim chega como se fosse agulha no coração. Dói. Eu e a diaconisa Cícera, a gente foi com a, andando, e as palavras, às vezes até palavras que não saem com palavras de baixo calão, mas só o modo de falar pesa. Porque não faz parte mais da gente. Até parente que está conosco, que fala palavras, não faz parte mais, a gente se sente mal. Na rua que eu moro, tinha duas pessoas, duas mulheres que eu conversava, duas vizinhas. Irmãs, quando eu conversava com essa pessoa, quando eu chegava em casa, o Espírito Santo me incomodava: eu não quero você ali. E eu teimosa, eu não quero você ali. Essa amizade não é para você. Mas eu gostava da pessoa. Eu gostava da pessoa. Mas eu era teimosa, desobediente. Aconteceu uma situação onde ali a gente se afastamos. Mas por quê? Porque eu fui desobediente. Poderia ter acontecido de eu me sair aos poucos sem precisar ter situação ruim, porque somos teimosos. É o Senhor dizendo: eu não quero, e a gente vestindo com aquilo que o Senhor não quer. É por isso que a palavra diz em Samuel: é melhor obedecer do que o sacrificar. Às vezes a gente fica resistindo à obediência e a gente apanha.
Eu disse para uma pessoa assim, que a minha mão, se eu desse uma mãozada, ainda ia ser leve. Mas se a mão de Deus pesar, Ele não precisa te bater, mas o peso é maior. Porque Ele vai ali naquilo mais profundo, que eu não consigo alcançar. Porque se eu der um tapa, se eu fazer alguma coisa, logo vai passar a dor. Eu lembro quando era para minha mãe me bater, e uma vez que eu dizia assim, eu vou logo para apanhar, para ficar logo livre. Aí eu chegava para ela, mãe, dê logo em mim para ficar livre, porque eu quero sair para brincar. Tome, dê logo em mim. Eu dava logo as costas para ela bater. Às vezes ela tinha pena, não batia. Então assim, quando nós queremos fazer com as nossas forças, não vai surtir aquele resultado que a gente espera. É por isso que tem coisas que a gente tem que entregar a Deus. Tem coisas que tem que estar na mão de Deus. Eu sou muito grata ao Senhor. Eu estou com um problema com meu pai. Outro dia ele foi para o Antônio Luiz e se perdeu. Não sabia onde estava. Fora o problema que ele está no sangue. E não é de agora que o médico disse que a suspeita pode ser câncer. Eu fui para o posto com ele outro dia e ele falou assim para mim, Suena, o médico disse que podia ser câncer. Me segurei ali para não chorar, para cair para lá que não tinha, mas eu me escondi para ele não ver. Porque não é uma doença fácil. O pai dele morreu. Até que foi operado, o médico abriu, mas quando viu que não tinha jeito, fechou e disse que ele estava curado. Quando chegou em casa com poucos dias, morreu. É uma doença que assola a família do meu pai. Eu tenho uma tia que ela está com uma bolsa para fazer assim, a sua necessidade. Se eu não me engano, já está terminal. E quando meu pai falou isso, né, o médico falou para ele, estou pedindo a Deus que Deus cure. Mas eu peço também, Senhor, se não for a tua vontade de curar o corpo, traz a alma para ti, Senhor. Porque eu perdendo para Deus, eu não perco, eu ganho. É como Paulo disse, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. E eu saí agora de casa, quando eu vim para cá, chegou meu pai e minha mãe lá. Vai para lá, para cá. Eu disse, eu estou saindo, vou para a igreja. E eu peço a Deus que ele chegue lá para vir também andar aqui comigo. Porque a gente briga, a gente ri, mas ninguém sabe dos nossos problemas. Como eu falei semana passada. É por isso que o recepcionista que está ali na frente tem que ter sabedoria. Porque às vezes a pessoa chega e você não sabe o que a pessoa tem. Talvez não tenha nada, esteja tudo bom. Mas talvez esteja que nem a Sulamita. Vai tudo bem, mas tem alguém morto em casa. Tem alguém com problema em casa. Ou talvez a própria pessoa esteja com problema em casa. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo Pai. Hoje na minha oração eu estava falando, Senhor, obrigado. Pelo Pai e amor que o Senhor me deu. Eu sou muito grata a Deus. Só isso eu digo, Senhor, eu quero te agradecer pelo meu pai e pela minha mãe, que o Senhor me deu. Que no passado eu reclamei tanto desse pai e dessa mãe, mas hoje eu te agradeço. Te agradeço muito, porque no tempo da nossa juventude, a gente pensa que é o dono do mundo. A gente pensa que a gente faz e acontece, não é assim. E quando a gente chega numa idade mais madura, a gente entende as coisas e começa a compreender muita coisa. E eu estou falando na minha oração de dizer, Senhor, obrigado. Mas já que o Senhor me deu esse pai e essa mãe, converte eles. Porque eu quero me encontrar com ele lá do outro lado, Senhor. A minha vontade é essa, igreja. Que ele se converta. Eu não sei se é isso. Deus abençoe que não seja. Mas se for, eu tenho Deus que Ele pode todas as coisas. Eu tenho Deus que Ele pode tudo. O meu Deus, Ele é fiel para fazer o impossível. Aquilo que é impossível para mim, no posto com Ele, fazer exame com Ele, andar com
que Ele faz o impossível. Ele faz além daquilo que eu posso imaginar. É esse Deus. É só reflexão, igreja, pela manhã. Eu sou muito grata a Deus. Eu gosto de estar escalada de manhã, porque eu acho o ambiente tão leve. Não que a noite não seja, mas porque a consagração eu aprendi muita coisa pela manhã. Eu aprendi a louvar o hino da harpa aqui na consagração. O Senhor me instruiu a falar a palavra dele aqui na consagração. A consagração é uma escola. Eu costumo dizer que é uma escola. E quando eu entreguei ao pastor Ricardo, que eu disse que eu não queria mais, porque eu estava em lugares a qual o Senhor não queria, e teve coisas que começaram a minar a minha fé, e eu queria me afastar das coisas de Deus. Quando eu saí, quando eu ia orar, o Senhor falou no meu coração: olha, para você ter saído. Porque quando você está fraca, é naquela oração lá que você se levanta. Eu digo: Senhor, me perdoa porque eu entreguei. E eu corri atrás, falava: pastor, eu quero voltar. E ele disse: você só vai voltar agora se for de Deus, se for a vontade de Deus. Foi mais ou menos isso que ele falou para mim: você agora vai ter que lutar. E eu comecei a orar. Eu digo: Senhor, se for da tua vontade, eu quero voltar, Senhor. Se for da tua vontade, Pai, me ajuda. E passou o tempo, e eu voltei. E eu sou grata a Deus por isso. E estou aqui até o momento que o Senhor permitir. Porque eu sei que tem mulheres capacitadas, tem mulheres que sabem mais do que eu, que podem fazer mais do que eu. E eu sou grata ao Senhor pela confiança que Ele me deu. Esse Salmos primeiro é o Salmos que está na tábua do meu coração. E essa palavra que diz assim: pois não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Realmente, você vê a vida do ímpio, não é como a nossa. Por mais dificuldade que a gente passe, a gente tem alegria na nossa vida. Olha a operadora Cícera, perdeu o pai, não está nem com um mês. Está nem com um mês, mas está aqui de pé. Olha eu, com essa luta do meu pai. Mas eu sei que o meu Deus é a minha esperança. O ímpio não tem paz como a gente tem. A gente temos o príncipe da paz. Servimos ao príncipe da paz. Aí somos uma moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Sabemos nós que tem um juízo aí. Vai chegar aquele dia. Aquele grande dia está chegando. E eu peço a Deus: Senhor, quando for revelado, meu Deus, a minha vez, Senhor, eu te peço tua misericórdia. Porque sabemos que nós temos um acusador. Quando ele puxar a capivara de cada pessoa, o acusador vai ser como aqui no mundo. Quando a gente vai puxar o nada consta. E aqui é o nosso nada consta que vai estar lá, na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, porque é o meu advogado. Mas o inimigo vai estar lá com a capivara de tudo que eu fiz. Mas eu sei que eu tenho que Ele comprou meus pecados, que Ele lavou. Eu estou remida, eu estou lavada pelo sangue de Jesus. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quantos ímpios a gente não vê partindo sem Deus, perecendo, até mesmo aqui nessa vida, achando que está vivendo bem e não está. Vivendo bem estamos nós, porque é a dificuldade batendo na porta e a nossa esperança em Deus. É a doença batendo na porta e a nossa cura está em Deus. Até a morte batendo na porta, que nem foi no caso da nossa irmã Cícera. Mas ela tem esperança, ela foi o canal a qual levou o seu João para os braços de Jesus. Essa é a esperança que nós temos na nossa vida. É a dificuldade viva, é como naquele dia, o barco, as ondas, assombrando o barco. Mas o Senhor Jesus vem e acalma a tempestade. É esse Deus que eu sigo, é esse Deus que habita no meu coração. Aqui no meu coração tem um altar montado, tem uma cadeira.
que vai, Senhor, julgar, mas eu vou apelar pelo juiz dos juízes. E eu costumo dizer, Senhor, eu costumo chamar o Espírito Santo também do Poder Judiciário como, Jesus, como é que eu chamo Jesus? Como meu promotor. Eu digo, eu convoco essas 3 excelências do céu para julgar as minhas causas. As minhas causas são eles que julgam. Eu era ímpia quando eu ia resolver o problema da minha filha. E no caminho eu já ia convocando, Senhor, seja meu juiz. Senhor, seja meu advogado. Senhor, seja meu promotor. Senhor, seja minha gente. Eu começava, Senhor, invocava. Da hora que eu saía de casa com a barriga desse tamanho enorme, a pé, porque eu não tinha ido da passagem, até o fórum lá embaixo, antes dele fechar. Ia e voltava falando com Deus. E olha que eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje. Eu não sabia do poder que Ele tem. Eu imaginava, porque eu escutava alguém falar, mas eu não sabia o poder que Ele tem. E não é que Ele tinha, Ele tem. Ele é. Esse é o meu Senhor. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, igreja. Sou muito grata a Ele pela bondade que Ele tem na minha vida. Porque mesmo eu sendo imperfeita, talvez não sendo da forma que muita gente queria que eu fosse, mas eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que as minhas causas estão na mão dEle. E tudo aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, se for a vontade dEle, para o meu bem, Ele vai me dar. Aquilo que a Joélia está pedindo, eu não estou esquecida, vai na minha oração, eu estou lembrada da porta de emprego para a filha dela. Porque o nosso Deus é o Deus de impossível. Eu tenho testemunho de uma moça que o pai dela, o pastor, estava com câncer. E ela começou ali a convocar ao Senhor e a lembrar das maravilhas que Ele já fez. Que está escrito aqui na palavra dEle. E o Senhor deu vitória a ela. Eu digo, Senhor, é verdade. Temos que convocar e lembrar das tuas maravilhas. Quantos outros não tiveram o privilégio de estar aqui acordado que nem eu e você? Quantos dormiram e não puderam contemplar esse dia maravilhoso? Quantos agora estão angustiados, querem tirar as suas vidas e nós estamos aqui de pé? Eu já quero agradecer ao Senhor a minha oportunidade. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Só reforçando aqui Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Então, nessa manhã, a irmã que já falou, né? Temos as causas impossíveis. E palavra ótima e boa. Somos sim conservadores, somos povo de Deus, somos diferentes e não devemos estar em roda dos escarnecedores. A gente vê muitos carros e quando a gente fala roda dos escarnecedores, são isso aí, né? Que a gente vê pessoas que são justas no meio de ímpios. E a palavra do Senhor diz no Salmo 1 no final, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então imagina uma pessoa que é justa andando com quem é ímpio, termina entrando, né, perecendo, porque não obedeceram, não obedecem a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus amado, eterno e poderoso Senhor, Pai, desde já, Senhor Deus, agradecemos por esta consagração, Pai. Logo mais teremos círculo de oração, Senhor Deus. Que venhamos, Pai, nos despertar na Tua presença. Te apresento, Senhor Deus, a dirigente, Senhor Deus, da consagração, do círculo de oração. Te apresento, Senhor Deus, o pregador da noite. Os louvores, Pai, a serem entoados ao Teu santo nome, Pai. Senhor Deus, também te apresento o departamento
avivamento, Pai, coluna de Betel, que venhamos, Pai, despertar, Senhor meu Deus. Claro que tem algumas que talvez estejam enfermas, mas visita, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Haja cura, Pai, libertação. Aquilo que nós, Senhor meu Deus, não podemos ir, que o Senhor venha alcançar por nós. Nesta manhã, Pai, colocamos nossas petições aqui no altar, mediante a Ti, Senhor meu Deus. Visita nossos lares, visita os nossos maridos, Pai, em seus trabalhos, em seus afazeres, Senhor meu Deus. Nós também, em nossos lares, nossos filhos, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, aleluia, glória a Deus, nos leitos, Pai, de hospitais, achando que tudo está perdido ou que acabou. Que venham ter encontro, Pai, o verdadeiro contigo. Aqueles que estão em cadeia, Pai, presos, Pai, na mão do nosso adversário, seja na prostituição, Pai, lascívia, adultério, Senhor Deus, alcoolismo, de qualquer forma, Senhor Deus, eu sei e cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que pode, mas muitas das vezes é nós que impedimos a bênção de chegar. Para que teus milagres, teus propósitos, Pai, aleluia, venha se manifestar em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Mediante a Ti colocamos, Pai, as nossas causas. Aqui está o Teu povo, Senhor meu Deus, logo mais, aleluia, ciclo de oração, Senhor meu Deus, nos guarda na saída, nossos aposentos, apresenta, Pai, o caderno, Senhor meu Deus, de oração, os pedidos que com fé, Pai, Teus filhos têm colocado. Apresentamos, Senhor meu Deus, Tuas causas, entra, Senhor meu Deus, com providência no nome de Jesus. Amém. Pastor, passa aqui. Glória a Deus. Amém, irmão. Para vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe. Amém. Que o Senhor Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha com todos. E a igreja diz: Amém. Amém, Pai do Senhor.